Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Prontos para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para as turmas do primeiro, segundo e terceiro ano. E o tema da nossa aula de hoje é a importância das árvores. Aí no local que você mora, existem muitas árvores? Você já plantou árvore alguma vez? Você cuida bem das plantas que tem na sua casa? Se sim, você está de parabéns. Se não, a partir de hoje, você vai conhecer por que é tão importante que a gente cuide bem das árvores, que a gente plante as árvores e quais são os benefícios que as árvores trazem para a humanidade, tá bom? Mas antes de começar a nossa aula, vamos relembrar o nosso último desafio? Pois bem, no nosso último desafio, eu pedi que você representasse uma casa do João de Barro. Na última aula, a gente conheceu um pouquinho das casas dos animais, né? Os tipos de moradia. Tem animais que fazem casa no chão, em cima das árvores. E tem também aqui o João de Barro, que tem essa construção maravilhosa, que lembra um pouco algumas casas que o ser humano também usa, né? Por isso que eu pedi para vocês pesquisarem sobre ele. Se você não conseguiu fazer o seu desafio, não tem problema, ainda dá tempo. E se você conseguiu desenhar, se você conseguiu pesquisar, ó, parabéns, nota 10 para você. Vamos para a nossa aula de hoje? No mês de setembro, a gente comemora o Dia da Árvore, especificamente no dia 21 de setembro, porque é quando se inicia a primavera. E em homenagem a essa data, que ocorre no mês de setembro, eu resolvi trazer aqui para vocês alguns pontos sobre essa data, sobre as árvores, para a gente aprender um pouco mais. Mas qual é a importância da árvore? Por que é tão importante? Existem diversos motivos, mas o ar puro que a gente consegue respirar é graças às árvores, porque ela traz um oxigênio para a gente. Sabe quando o sol está bem quente, a gente está andando na rua? Quem traz sombra também são as árvores. Além de servir também de moradia para muitos animais e sem contar com os frutos, né? Existem tantas árvores frutíferas, por exemplo, a macieira, laranjeira, pé de jaca, de acerola, inúmeras frutas. Você gosta muito de suco de frutas? Imagina só, se não tivesse árvores, como é que a gente ia ter as frutas? Porque a fruta não faz só o suco, né? Tem o doce, tem também o bolo. E até quando a gente vai comer um biscoito industrializado, ele deve ter um gosto de uma fruta também. Vamos lá, qual a importância da fruta para o meio ambiente? Um dos principais motivos é que serve de morada para diversos animais. As aves, por exemplo, elas fazem o seu ninho nas árvores, como o João de Barro, que a gente viu bem no comecinho da aula, né? Ele precisa de árvores para fazer suas casas. Mas tem outros animais que também vivem na parte do tronco, que a gente pode também chamar de caule das árvores, né? Fazem sua moradia lá. O meio ambiente precisa das árvores para evitar a erosão do solo, para fazer essa questão da troca do gás oxigênio, a fotossíntese também. Possa ser que algumas palavras que eu esteja falando aqui nessa aula você ainda não entenda, mas não se preocupe, que vamos ter outras aulas para falar sobre esse assunto e você vai aprender com mais detalhe, tá? Quando se tem rios, a gente precisa das árvores para poder deixar aquela água mais purificada, para proteger o solo. Algumas florestas que possuem árvores bem juntas umas das outras possuem o ar mais úmido, porque a copa, que é a parte de cima das árvores, ela impede que a luz solar entre, então aquele lugar fica mais úmido. Já outros locais, por exemplo, o deserto, a gente não vai ver tantas árvores, né?
Então vamos ver que vai ser um lugar mais seco. Vai ser um lugar que vai ter muita areia. A areia não pode fazer com que árvores cresçam, a não ser aquela específica, como o cacto, por exemplo. Mas o meio ambiente, a natureza, precisa muito das árvores. É um dos componentes principais da natureza, são as árvores. A nossa respiração depende das árvores. O ar puro também precisa das árvores. E qual é a importância para a humanidade? Quando a gente vive na cidade, tem muito barulho, né? São carros, são pessoas falando a todo tempo. Você sabia que são as árvores que diminuem esses ruídos, que diminuem esses barulhos? Pois é, se não tivesse árvore, o barulho ia se espalhar bem mais rápido. Como eu comentei com vocês, a sombra das árvores também ajuda muito. Às vezes a gente mora em um lugar que tem uma árvore na frente de casa. Em um determinado horário do dia, aquela árvore vai fazer sombra e o ar vai ficar mais fresco, um ar melhor para a gente respirar. No centro das cidades, a gente observa que não tem tantas árvores, né? O calor é maior, o ar é mais seco. Tem a importância dos frutos, que eu já comentei para vocês também, entre outros. Imagina só, uma cidade, quando ela está bem no seu início, ela possui muitas árvores, né? E com isso, muitos frutos, muitos animais. Com o passar do tempo, as pessoas acabam fazendo construções e com essas construções derrubam as árvores. E aí o solo fica um solo que não tem nutrientes, o ar fica mais seco, os animais fogem porque eles não têm onde morar. Infelizmente, é a realidade que acontece nos nossos dias atuais, né? Para poder se construir uma ponte ou casas, cada vez mais está derrubando números de árvores, inúmeras árvores são derrubadas. Também temos o uso para a celulose, o papel que a gente usa é retirado da árvore. Medicamentos também. Vários remédios que a gente usa é extraído da árvore. Até um chá, quando você vai fazer na sua casa, que é um procedimento mais simples, precisa de árvores. Creme de cabelo, perfume, batom, tudo isso precisa das árvores para poder ser fabricado. Agora vamos conhecer um pouquinho da árvore de cada região do nosso país. Sabemos que o Brasil é dividido em regiões, são 5 regiões, e existe uma árvore que é símbolo de cada uma delas. Então vamos conhecer. Vamos começar pela região norte. Na região norte nós temos a castanheira. Observa bem aí as fotografias que eu trouxe para você. É uma árvore bastante alta e que tem um fruto, que primeiro chama-se de ouriço da castanha, porque dentro desse ouriço, como se fosse uma casca, fica as castanhas, que é consumido, muita gente consome, é um produto bastante utilizado. A madeira da castanheira também se usa bastante e fica localizado na região norte. Você vai observar que vai estar bem em cima, marcado no mapa, onde fica essa região. Região nordeste, que é a região que a gente vive, temos a carnaúba. Observa só como são as folhas da carnaúba. Olha o tronco dele, bastante diferente, né? E também tem esses frutos aí. Você pode até achar estranho. Ah, por que será que, dependendo da região, vai ser uma árvore diferente? Porque o clima é diferente, o solo é diferente. Às vezes, a gente quer plantar uma plantinha em casa. De repente, aquela planta não cresce ou fica muito seca. Ou então, aquela planta não consegue produzir as flores. Mas por que isso acontece? Porque precisa do clima adequado. Tem plantas que preferem o calor, já tem plantas que preferem viver num lugar mais frio. Algumas árvores se dão bem no sol, outras já ficam melhor dentro de casa. Então, por isso que cada região vai ter uma árvore específica, porque o clima é diferente. Aqui no Nordeste é um lugar mais quente, então tem que ser uma árvore que resista ao calor. Vamos conhecer agora a árvore
do Centro-Oeste, que é o ipê amarelo. Olha só que árvore mais linda. Quando ela está na época de florir, ela fica toda amarela desse jeito. Muito bonita, né? Eu nunca vi um ipê amarelo de perto. Também nunca visitei a região Centro-Oeste. Existe também ipê de outras cores que você pode pesquisar aí na sua casa para conhecer um pouco mais sobre elas, tá? Região Sudeste, temos o pau-brasil. Pau-brasil bastante conhecido porque foi devido a essa árvore que tivemos o nome do nosso país, que a gente vive no Brasil. E um resumo da história para vocês é que quando os europeus chegaram aqui nas nossas terras, tinha muito pau-brasil. E a árvore, a madeira dessa árvore era de muito preço, eles vendiam por um preço muito grande. Tinha também uma coloração que dentro do pau-brasil tem como se fosse uma cor vermelha que eles também utilizavam. Então, devido à quantidade de pau-brasil, nosso país se chama Brasil. Hoje em dia não é tão comercializado como antes, tá? Mas eu trouxe observações para vocês verem. A flor do pau-brasil, essa flor amarela, e temos também como se fosse esse fruto. Parece que é cheio de espinho, né? E dentro fica as sementes do pau-brasil. Essa árvore não é só símbolo da região Sudeste, né? Mas é o símbolo do nosso país também. Símbolo da região Sul, a araucária. Um nome bastante difícil de falar, né? Mas olha como ela é bem alta. Chega a atingir muitos e muitos metros. A madeira dessas árvores que eu citei para vocês, elas são comercializadas para construção civil, para construção naval também, algumas para fazer móveis, outras para ajudar. Se você tem um sítio, utiliza muito a madeira para fazer cercados. Porém, o cuidado que se deve ter é que não se deve usar todas as árvores. Se você tem árvore em casa, tem que preservar. Se você mora em um sítio que tem bastante árvores, usa uma parte, replanta para poder usar outra. Alguns produtos que são feitos de madeira, se você observar na caixa, vai estar escrito assim: madeira de reflorestamento. Por quê? As empresas de hoje em dia, elas têm que ter esse cuidado de plantar mais árvores. Vou utilizar o que a natureza me oferece, mas eu também vou repor. Porque imagina só, um pote de chiclete. Se cada dia você for tirando, vai chegar um momento que não vai ter nada, né? Mas se você for usando, consumindo aos poucos, comprando mais e colocando ali, você sempre vai ter. Acontece isso também com nossas árvores. Se o ser humano for só utilizar, vai chegar um momento que não vamos ter árvore, e sem árvore também não vamos ter vida aqui no planeta Terra. Então, por isso que é importante a gente preservar, plantar e cuidar também. Observa bem esse mapa que eu trouxe para vocês. Ele fala sobre os biomas mais desmatados. E ó, o desmatamento cresceu em todos os 6 biomas brasileiros em 2021, comparado com 2020. Em primeiro lugar, temos aí a Amazônia. 59% da área já foi desmatada. Segundo lugar, temos o Cerrado. 30% já foi também totalmente desmatado. Terceiro lugar, a Caatinga. 7% de desmatamento. Em quarto lugar, temos a Mata Atlântica. 1,8% também desmatado. Quinto lugar, temos o Pantanal, com 1,7%. Em sexto e último lugar, temos o Pampa, apenas com 0,1%. Você pode até achar que os números são baixos, mas com relação à quantidade de árvores que existia aqui, se torna um desmatamento muito grande. E a pior notícia é que cada vez mais está crescendo o número de desmatamento. Tem umas cores aí também, tá? E essas cores que estão em vermelho, ó, são situações de alerta, situações que tem que ter mais cuidado, que tem que preservar mais e tem que cuidar mais. Existem leis que protegem nossas florestas,
Mas existem pessoas que não cumprem essas leis. Desmatar uma área preservada é crime, tá, gente? Não pode. Não pode haver o desmatamento de áreas que são preservadas. Algumas árvores, algumas espécies de plantas que existiam aqui no Brasil, infelizmente, já não existem mais. Porque foi desmatado, não teve uma pessoa que cuidasse, que plantasse novamente, infelizmente, acabou. E aqui eu trouxe algumas árvores que são utilizadas pelo ser humano. O cacau, como vocês já sabem, usamos o fruto para fazer o chocolate, para fazer alimentos. Tem uma árvore chamada mangaba. Também usamos o fruto, que pode ser consumido natural, para fazer suco, para fazer sorvetes. E a madeira também é usada para fazer lenha. Ipê amarelo, usada na construção civil. A gente já viu a fotografia do ipê amarelo. Pau-brasil, atualmente é usada para fazer arcos de violinos. Araucária está ameaçada de extinção, né? A madeira dela tem um valor econômico muito alto e conseguimos usar as sementes, que é o pinhão, que serve como alimento. E tem o araribá, que também possui um grande valor econômico e é usado na carpintaria, na marcenaria e na construção civil também. Aqui eu só trouxe alguns exemplos, né? Porque praticamente nós usamos todas as árvores que existem. Agora vamos para o nosso exercício? Eu trouxe aqui um pequeno texto e tem umas palavras em destaque para a gente poder encontrar no caça-palavras. A árvore com sua beleza enche de vida a natureza. Para os pássaros é abrigo. Plante, cuide, seja amigo. E a primeira palavra que a gente vai procurar é a palavra árvore. Dá uma observada. Vou dar uma dica, ela está bem deitada. Vamos ver se você encontrou? Olha aí a palavra árvore. Próxima palavra é natureza. Onde será que está a palavra natureza? Vou dar a dica. Está bem na parte de baixo, bem deitadinha, na última linha. Conseguiu encontrar? Olha aí a palavra natureza. Oh, era a palavra beleza, eu me confundi. Agora sim, vamos para natureza. Olha aí a palavra natureza. Certo. Palavra abrigo. Palavra abrigo, já encontrei. Está na segunda linha, bem deitadinha também. Encontrou? Olha ela aí. Agora a palavra cuide. Ela está em pé, bem no cantinho. Observa bem a palavra cuide. Conseguiu encontrar? Olha ela aí. E por último a palavra amigo. Vamos procurar a palavra amigo. Ela está perto da palavra abrigo e também está bem pezinha. Palavra amigo. Será que você encontrou? Então, deixa eu mostrar. Aqui está a palavra amigo. Foi fácil ou foi difícil fazer esse caça-palavras? Foi bem fácil, né? Nas outras aulas eu vou trazer mais caça-palavras para a gente poder aprender brincando, porque dessa forma a gente está observando as letras, a gente também está procurando palavras e lendo ao mesmo tempo, né? Então, tem aqui essa mensagem para a gente, ó. Plantar, cuidar e ser amigo da natureza, ser amigo das árvores, certo? Conto com a ajuda de vocês, porque vocês são a geração do futuro. Os filhos de vocês é que vai estar usando aí as árvores que vocês vão plantar hoje em dia. Então, ó, a responsabilidade está nas mãos de vocês. Então vamos para o nosso desafio de hoje, né? No desafio de hoje, você vai coletar algumas folhas que já caíram de árvores e vai produzir uma bela arte. Eu trouxe esse exemplo, né? Que uma pessoa utilizou umas folhas e fez uma árvore. Mas se você pesquisar, você pode encontrar animais que podem ser desenhados usando árvores, entre outras coisas. Na próxima aula eu vou perguntar, tá bom? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e te espero na próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!